seja muito bem-vinda, mulher, ao programa Você Sem Dor, edição especial de aquecimento. Aquecimento para quê? Aquecimento para a Jornada Mulher Sem Dor. Jornada Mulher Sem Dor começa na segunda-feira, dia 10 de outubro. E lá, no evento que é totalmente gratuito, eu vou te mostrar o caminho para você eliminar suas dores no corpo sem remédios e sem precisar sair de casa. Se você ainda não fez a sua inscrição, toca lá no link do meu perfil se você está me vendo pelo Instagram, ou se você estiver me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, é só você clicar no link que está aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. E hoje é a nossa última aula aqui de aquecimento do nosso evento, que vai ser incrível. E nessa aula de hoje eu trouxe aqui alguns testes. O que são testes, Vanessa? Essa semana a gente fez alguns testes para você identificar se está acontecendo algumas falhas de movimento, falha de mobilidade aí no seu corpo. E por que isso é importante? Ao longo desses dias aqui, que antecedem o nosso evento gratuito, eu estou te mostrando aqui alguns atalhos e alguns obstáculos. Atalhos são coisas que te deixam mais próxima da sua eliminação de dores. E os obstáculos é o que vai te travando ali, que te deixa cada vez mais longe. E hoje a gente vai falar sobre esse atalho, sobre esses testes muito simples que a gente vai fazer hoje, você vai fazer na prática, para a gente testar os movimentos do teu pescoço e do membro superior, aqui dos ombros. Então, se você tem dor na tua coluna, se você tem dor nos braços, se você tem dor nos ombros, ou se você não tem dor nos ombros, ou na cervical, aí no pescoço, mas você sente dores no seu corpo, recomendo que você faça esses testes aqui comigo. Por quê? Mas o que é isso? O que são esses testes, né? Toda vez que a gente tem alguma patologia, que a gente tem qualquer tipo de lesão no nosso corpo, seja da parte muscular, da parte de articulação, da parte óssea, o nosso corpo ele vai passando por algumas adaptações. Então, essas adaptações fazem com que você fique sentindo dor. É o que a gente chama de mobilidade, tá? É o que eu chamo de mobilidade. E aí, a gente vai identificar aqui se tá faltando movimento lá no teu pescoço, se tá faltando movimento no teu ombro, tá? A gente vai testar essas partes do corpo aqui na nossa aula de hoje. Por quê? Às vezes você sente dor, mas você não consegue parar para perceber que tem alguns movimentos que estão mais difíceis, que tem alguns movimentos que estão mais limitados, alguns movimentos que te causam mais dor. E por que eu falei para você que é importante que você faça, que você realize esses testes, mesmo se você não tem dor nos braços ou nos seus ombros? Porque toda vez que a gente tem dor em uma parte do nosso corpo, ela vai gerar adaptação, ela vai modificar toda a estrutura, vai adaptar a nossa postura, vai causar algumas compensações em outras áreas do nosso corpo, que são áreas que estão próximas, mas não que necessariamente vai ser o local da tua dor. Então, às vezes você tem uma dor lá no pescoço, mas a causa da tua dor é lá no meio das costas. Às vezes você tem uma dor lá no ombro e, na realidade, essa dor no ombro vem por conta de uma falta de movimento lá do pescoço, sabe? Então, como o nosso corpo ele é totalmente integrado, ele é totalmente conectado, a gente precisa testar esses movimentos para você entender um pouco mais sobre a causa da sua dor. Eu sempre deixo isso muito claro, né? Que eu não trato somente a dor das minhas pacientes, a dor das minhas alunas. Eu sempre trato pessoas, né? Eu trato pessoas, eu trato a pessoa por completo. E então eu acredito muito nisso porque é isso que eu vejo que sempre deu muito resultado, né? Através disso que eu criei o MPO, né? O MPO, que é o meu método para eliminação de dores, ele foi focado nisso, né? Nesses resultados e também sabendo essas informações desses testes que vão adaptando todo o nosso corpo. E qual que é a diferença de ter aí, fazer esses testes ou de não fazer esses testes, né? Existe algum caso assim que, nossa, tenho que fazer esse teste? Toda vez que você sente dor, é importante que você faça, porque assim a gente consegue identificar e aí você consegue saber o que está acontecendo com o seu corpo realmente. É como se você estivesse aí na tua casa, vou usar um exemplo bem fácil, uma lâmpada. Se uma lâmpada aí na tua casa, ela começa a piscar,
que você já sabe? É um sinal que eu tenho que trocar, porque essa lâmpada ela vai queimar, não é? Igual quando o seu carro começa a falhar, começa a apresentar algum problema ali, saiu alguma fumacinha, acendeu alguma luz no painel, não é assim? É, né? A gente não vai procurando, a gente não consegue identificar assim do nada, né? Ah, nossa, acho que a lâmpada, eu preciso trocar ela. Faz tempo que eu não troco essa lâmpada aqui, então acho que tá na hora de trocar. Não, a gente começa a ter ali alguns sinais, que são os nossos sintomas, e essa parte de falta de movimento, ela faz parte do nosso sintoma, é o principal sintoma, é a principal modificação que o nosso corpo vai criando, a principal adaptação, tá? E por que é importante que eu teste esse movimento? Porque aí você vai saber exatamente qual movimento que tá falhando, qual movimento que tá difícil. Às vezes, quando a gente sente dor, a gente começa a poupar os movimentos. Pouco a pouco, você vai deixando, por exemplo, quem tem dor no braço, começa a deixar de levantar o braço. Quem tem dor no pescoço, acaba virando tudo em bloco, vira o corpo inteiro quando alguém te chama. Então, a gente vai testar parte por parte de cada movimento, né? E a gente vai começar pelo movimento do nosso pescoço, tá? Então, fica numa posição que tá mais confortável aí para você conseguir realizar esse teste aqui comigo. E aí, primeira coisa que você vai fazer, você vai imaginar que tem alguém te chamando aqui dos seus lados, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. E aí você vai tentar virar o seu pescoço para olhar. E aí você vai voltar para frente. É um teste, tá? Lembrando que não é um exercício, é um teste. Eu já vou te explicar. Agora faz pro outro lado. Primeira coisa que você vai observar. Tá igual dos dois lados? Você consegue fazer esse mesmo movimento, com esse mesmo tamanho de movimento, essa mesma amplitude dos dois lados? Faz de novo para você ter certeza. Direita. E testa a esquerda. Agora que você testou, você já sabe, ó, tá igual, tá diferente, nossa, tá igualzinho, falta pouco, você já conseguiu identificar isso, primeira coisa. Agora, você vai tentar fazer o movimento do mesmo tamanho que eu estou fazendo, tá? Então, o normal, quanto é o normal eu virar o meu pescoço? O normal é que, por exemplo, abre o braço aqui do lado, ó. Aqui é muito, tá? Se eu abrir o meu braço até aqui, ele é muito. Então, eu vou fazer assim, ó, vou trazer mais ou menos na linha do meu joelho aqui, meio em diagonal, ok? De frente, ele vai ficar assim. E aí você vai tentar virar a sua cabeça para olhar aqui no seu dedão. Olhei, parei, tá? E aí você volta pro meio. Olha pro outro lado, olhou, parou, voltou pro meio. Agora você vai perceber. Consegue fazer o movimento de girar aqui até olhar para sua mão sem sentir dor, sem sentir nenhuma rigidez? Você vai comentar bom à direita e volta. E aí você testa agora o lado esquerdo. Girou, olhei lá na pontinha dos meus dedos, bom à esquerda. Agora, não consigo. Meu pescoço, ele vem mais ou menos só até aqui, ó. Bem fechadinho. Eu só consigo, quase que eu só viro o olho aqui, ó. Se eu virar, sinto uma dor forte no meu pescoço, sinto formigamento, sinto uma pressão lá na nuca, então significa que está ruim. Aí você faz o teste, observa. Lado direito, testou. Se tiver ruim, coloca ruim à direita. Lado esquerdo, testou. Ruim à esquerda, tá? Agora, quanto que, Vanessa, eu tenho que fazer só até aqui? O normal não é fazer só até lá atrás, assim, virar o pescoço assim? Não é normal, tá? Às vezes, a gente quer fazer um movimento grande demais, só que se a gente passa da angulação necessária, da angulação que ela é segura, eu posso ali, ao invés de estar melhorando, de estar testando ali a minha mobilidade, eu tô forçando e tô indo além. Isso não é bom, tá? Porque a gente quer articulação saudável, articulação funcionando direitinho. Se eu tenho, por exemplo,
um pescoço que consigo fazer o movimento aqui, que ele gira tranquilamente, eu consigo enxergar os dedos da minha mão aqui, sem sentir nenhuma dificuldade, sem sentir dor, sem sentir formigamento, significa que o seu pescoço ele está funcionando bem, que o seu problema ele não é na sua cervical, tá? Embora a gente tenha que estimular todas as partes do nosso corpo, né? Que os movimentos nunca vão acontecer numa parte só, mas nesse momento aqui é hora da gente isolar e testar parte por parte do corpo para ver como é que funciona, tá? Se ele não estiver funcionando bem, o que pode acontecer? Eu posso sobrecarregar outra estrutura. Quando a gente fala de pescoço, principalmente, o nosso pescoço, ele tá interligado com várias coisas, tá? Mas o mais comum é que ele acarrete ali num problema nos ombros, uma tensão excessiva dessa musculatura. Então, se você tem muito torcicolo, vive com aqueles nozinhos de tensão, vive com aquela bolsa de água quente aqui, é importante reparar, tá? Porque senão você começa a limitar teu movimento até no momento que você vai atravessar uma rua, por exemplo, né? Fica difícil. Na hora de virar, tem gente que vira assim, ó, o corpo inteiro, né? Porque tá com o pescoço travadinho, parece um robozinho, tá? Então isso precisa, isso deve, isso é possível de ser melhorado e essa dor também é possível de ser eliminada. Aí, a gente tem outros movimentos também no nosso pescoço. Tem um movimento que muitas mulheres têm bastante dificuldade de fazer. É um movimento que eu, inclusive, incentivo as minhas alunas através de outras dicas e tudo mais para que elas consigam realizar, que é esse movimento aqui, ó, que parece fácil de inclinar a cabeça aqui para o lado e voltar, só que tem muitas mulheres que têm dificuldade de fazer esse movimento, tá bom? Então, testa, ó, faz do lado e faz do outro lado. Importante, tenta segurar o resto do teu corpo parado e tenta pensar que a sua orelha, ela vai encostar lá no seu ombro, tá? Fica mais fácil de você aqui entender o movimento. Você vai até sentir dar uma puxadinha aqui na musculatura do seu pescoço. E esse movimento aqui, ele é muito importante, porque a gente também, quando você vai, por exemplo, inclinar a cabeça para enxergar alguma coisa, quando você vai usar um celular, quando você vai ficar na frente do computador, toda vez que você precisa se abaixar, a gente tem ali os movimentos deitar de lado, né? Você precisa ter essa mobilidade aqui pro lado. Tem muita mulher que faz isso aqui, ó, acha que tá fazendo o movimento de inclinar, quando na realidade faz isso daqui, ó, roda meio assim, tá? Então é importante, testa e veja. Conseguir colocar aqui, fazer o movimento de trazer a orelha na direção do meu ombro sem sentir dor do lado direito. Comento bom à direita. Se eu não consigo, se eu tô com o movimento mais durinho aqui, consigo mover pouco meu pescoço, sinto dor, sinto estalo, alguma coisa diferente aí acontecendo, comenta ruim à direita. E aí testa a esquerda. Inclina pro lado, percebe, tá tranquilo, consigo fazer numa boa o movimento, sem sentir dor, sem sentir rigidez? Bom, lado esquerdo. Não consegue? Dificuldade, dor? Ruim, lado esquerdo, certo? E agora, a gente vai testar mais dois movimentos, a gente vai testar 2 em 1 aqui, que é o movimento de dobrar o pescoço para frente e de estender, tá bom? Então, a gente vai fazer, vou fazer de lado para você conseguir me enxergar. A nossa coluna, ela não é uma coisa só, tá? Ela tem alguns segmentos. Então, tem o pescoço, né? Coluna cervical, meio das costas, coluna torácica, coluna lombar, né? A curvinha aqui do bumbum. Embaixo tem o sacro e lá dentro do bumbum tem o cóccix. A gente vai testar aqui apenas o nosso pescoço. Então, você vai deixar o resto da tua coluna totalmente parado. E aí você vai fazer o movimento como se você fosse olhar para baixo. E aí, o quanto eu tenho que olhar para baixo aqui? Eu tenho que descer o meu olhar, flexionar, deixando um espacinho de como se fosse, sabe aquela uva Itália, que é verdinha, maiorzinha? Imagina que tem uma uva Itália aqui. E aí você só vai flexionar o seu pescoço, só vai baixar a sua cabeça aqui até esse espaço, tá? Algumas mulheres tentam encostar o queixo no peito e isso não é correto, pelo amor de Deus. Se alguém te passa exercício e usa essa palavra aí com você e fala,
Coloca o queixo no peito, foge. Por quê? Quanto mais eu forçar o meu queixo para o meu peito, mais eu tô piorando uma lesão ou tô aumentando a chance ali de me machucar fazendo algum exercício e machucar meu pescoço, tá? E pescoço é uma área muito sensível, tem bastante inervação, pescoço é uma coisa muito delicada, então tem que saber cuidar do pescoço. Então você sempre vai tentar fazer esse teste aqui, fez o teste, veja se você consegue baixar, deixando aqui um espacinho. Qualquer coisa, coloca assim, ó, 3 dedinhos, encostando os 3 dedinhos, ótimo. Fez sem sentir nenhuma dor, sem sentir dificuldade, comenta, bom. Agora, Vanessa, só desça o olho assim, ó. É muito pequeno o meu movimento, eu sinto muita dor aqui no meu pescoço, eu sinto que puxa, eu sinto formigamento, eu me sinto mal. Aí você vai comentar ruim, tá? Porque daí esse movimento, ele precisa ser trabalhado num segundo momento, mas existem alguns estímulos para que eu consiga desbloquear, facilitar e ganhar o espaço nessa articulação antes de eu pensar em fazer, tá? Mas importante que você já identificou. E aí a gente vai juntar, ele vai juntar com o movimento de olhar para cima. E aí, ó, daqui, você já testou aqui para baixo, você vai fazer um movimento para cima. E aqui, muito cuidado nesse movimento. Assim como eu não vou testar encostar o meu queixo lá no peito, eu também não vou encostar meu osso lá da cabeça, do crânio, não vou encostar ele aqui embaixo, tá? Então, vou fazer um movimento aqui, só de alonguei o pescoço, consegui enxergar o teto, eu volto, tá? Então, imagina que você está olhando para o horizonte. O seu olhar aqui, ele pode subir na direção ali do roda-teto, subir e olhei para o teto. Eu não devo soltar minha cabeça lá para trás, senão eu não estou testando, eu estou machucando, ok? Então, faça o teste. Consegui olhar para cima, sem sentir dor no pescoço, eu vou comentar bom. Agora, se eu não consigo fazer o movimento, se eu sinto dor, sinto rigidez, vou comentar ruim, tá? Essa mão não precisa estar aqui não, tá? O braço pode ficar solto, só para vocês enxergarem melhor por conta do cabelo. Certo? Aí, já que a gente tá de lado, a gente vai fazer alguns testes para os ombros. E aí, esse movimento aqui de para baixo, para cima, de testar, esse é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Afinal de contas, se você vai abaixar para olhar alguma coisa, ler um livro, usar o celular, você acaba ficando na flexão. Se alguém é mais alto que você, ou você vai pegar alguma coisa no armário, isso acontece com a gente que é baixinha, né? Olhar para cima assim, é importante esse movimento, tá? Porque se eu não tenho movimento na minha cervical, automaticamente o resto da minha coluna também tá fadado ali à rigidez. Então, são movimentos que são muito importantes. E mesmo que você fez algum desses testes aqui, importante deixar claro, se você fez algum desses testes, se você sentiu dor, se você sentiu dificuldade, sentiu que tá duro, que tá travado, é possível sim melhorar, tá? É possível eliminar essa dor e voltar a se movimentar sem ficar sentindo essa rigidez também. E aí, a gente vai testar agora o movimento dos ombros. Vamos começar fazendo o movimento dos ombros de levar os braços para cima. Então, você vai deixar a palma da mão para baixo. O movimento normal do ombro, quando eu vou pegar alguma coisa lá em cima do armário, é levantar os braços lá para cima, né? Ou para vestir um vestido, vestir uma blusa, eu preciso desse movimento aqui. E aí, o meu braço, ele deve chegar até aqui, tá? Eu tenho que enxergar aqui a pontinha dos meus dedos. Esse é o normal. E aí você vai comentar aqui pra mim. Consegue fazer o movimento com os dois braços ao mesmo tempo? Elevou os braços aqui para vestir lá a blusa. E você não sente dor, não sente rigidez, tá tudo bem? Comenta bom. Agora, se você, na hora de fazer o movimento, ele parou um pouco antes, aí você vai comentar ruim, ok? Então, aqui em cima, bom, aqui embaixo, ruim. Agora, se você já tem muita dor e o braço só chega até aqui, aí é muito ruim. Por quê?
A partir daqui eu fico muito limitada nos movimentos do meu dia a dia, porque eu só consigo levantar os meus braços até 90 graus. Então, isso, entende que é muito importante que você tenha essa mobilidade? Se você não tem, você acaba deixando de fazer as coisas na sua vida, você acaba deixando de ter uma vida normal, essa que é a realidade, né? Porque você acaba pouco a pouco com os movimentos limitados. Só que quando você já tem algum movimento limitado, você pode estar se perguntando, poxa, Vanessa, fiz o teste e meu braço não subiu, e agora? E agora? O que eu faço, né? Eu tenho que ficar assim, isso não melhora? Não, isso melhora, tá? Mesmo que você tenha bursite, mesmo que você tenha tendinite, mesmo que tenha artrose, ruptura de tendão, até mesmo capsulite adesiva, que é uma patologia de ombro bastante comum em quem evita o movimento ou em quem não tem o tratamento adequado para uma tendinite, para uma bursite, pode acabar evoluindo. E aí depois é mais difícil de trabalhar, porque ele vira quase que uma deformidade. O ombro ali, ele fica como se passasse, imagina um plástico filme. Sabe aquele plástico filme transparente que a gente coloca na comida? Então, é como se fosse isso. Ele fica ali fixando e aí por mais que você tente, é mais difícil de ganhar. É impossível? Não, não é impossível, mas é mais difícil. Então, eu não devo deixar chegar nesse estágio. Se você está nesse estágio, ainda assim, você deve sempre estimular para você trabalhar e sair dessa realidade para que você volte a ter um movimento normal, tá? É possível recuperar sim. E aí, um outro movimento aqui do braço, que você vai testar, é o movimento aqui de girar o braço para fora. Então, ele tá assim, como se ele estivesse em cima de uma mesa aqui, ó. E aí, você vai fazer esse movimento aqui, pra cima, e vai testar. Se você, na hora de fazer esse movimento, testa os dois, tá bom? Pra comparar. Se você faz esse movimento aqui, ele chega aqui na mesma linha dos teus ombros, você vai comentar bom. Agora, se ele só chega até aqui, aí você vai comentar ruim. Agora, se ele nem mexe aqui, ou não chega nem a levantar para sustentar, fazer esse movimento aqui, aí é muito ruim. Por que é muito ruim? Esse movimento aqui é um movimento que você usa para você pentear teu cabelo, para você segurar um secador, para você escovar seus dentes, para você esfregar suas costas, para você coçar as costas, para você amarrar o sutiã, para você vestir uma blusa, tá? Então é importante esse movimento aqui, esse movimento de girar o braço. Outro movimento que é bastante importante aí para os ombros é o movimento de abrir o braço. E é um dos que também tem muitas mulheres que têm bursite, que têm tendinite, que têm artrite, artrose no ombro, ruptura, capsulite, tem dificuldade. Que é esse movimento aqui, ó, de abrir e levar lá para cima. E voltar, fazer esse arco total do movimento. Em algumas mulheres, ele fica mais limitado. E aí, você vai contar aqui pra mim. Na hora que você faz o movimento, se ele chegou só até aqui, 90 graus, muito ruim. Se ele chegou até aqui, quase uma letra V de Vanessa aqui, aí você vai comentar, aqui tá ruim ainda. Agora, subi, juntei minha mão lá em cima, aí é muito bom, ok? Muito bom. Se ele vier só até aqui, faltar um palmo mais ou menos, pode comentar bom. Se ele fechou aqui, muito bom, ok? Porque é um movimento que normalmente quem tem problema no ombro sente essa dificuldade de fazer o movimento de abrir os braços aqui e de voltar. Mais um movimento. Vamos lá, vamos fazer mais um teste. Vamos fazer um teste de tendão agora, tá? A gente vai testar aqui um dos tendões do ombro. Então, quem tem tendinite, se fizer esse teste aqui, a gente tem 4 tendões que estabilizam a nossa articulação do ombro. Vamos testar um deles aqui. Vai colocar sua mão apoiada aqui no ombro. E aí, a outra mão, você vai colocar em cima aqui, vai fazer uma força para baixo. Força para baixo. E aí, você vai manter aqui. Se você, na hora que forçou para baixo, doeu, sentiu uma dor lá no ombro, nesse ombro aqui, aí você vai testar ruim, tá? Na realidade, não comenta nem ruim, comenta positivo tendinite, tá bom? Porque esse aqui é um dos testes que eu uso
para avaliar se a pessoa tem tendinite, se a pessoa tem bursite, né? Toda vez que chega um diagnóstico, é só uma curiosidade aqui para vocês. A gente não tem que necessariamente ir ao médico para saber o que a gente tem ou fazer algum exame para saber o que a gente tem, né? A fisioterapia também tem alguns testes que a gente faz de confirmação de diagnóstico ou então até não só de confirmação, né? Mas às vezes a gente tem um paciente ali, né? Tem uma aluna e aí eu falo, faz esse teste aqui, vamos ver se é esse tendão mesmo. Então, porque aí existem movimentos específicos, né, para reabilitação. E aí a gente testa. Então, não sei se você que tem tendinite aí já chegou a fazer algum teste desse na tua vida, mas a realidade é que esses testes, eles existem. Então, a gente precisa usar eles. E então, só por curiosidade aqui, testa para ver se o seu problema, de repente você está sentindo dor no ombro, mas você não sabe nem o que você tem. Então, faz esse teste aqui. E aí testa do outro lado. Mão aqui em cima do ombro. A outra mão aqui, braço, levanta até 90 graus, força para baixo, sentiu doer lá no ombro, positivo tendinite, tá? Vamos testar mais um de tendinite? Então vai, coloca a mão aqui, a outra mão aqui embaixo. E aí você vai fazer um movimento aqui de tentar levantar esse braço. Se você fizer aqui, colocou a mão embaixo, levantou, sentiu dor lá no ombro, também positivo tendinite. Testa o outro lado. Lembrando que isso é um teste, não é para ficar fazendo um monte de vez, é para fazer uma vez só. Doeu? Pronto, já sabe que tem tendinite, tá? Ó, mão aqui, empurrei a mão para cima e aí percebe, doeu, tendinite positivo. Não doeu? Tendinite negativo, tá? Vamos fazer mais alguns movimentos, vocês topam? Então, vamos lá, ó. Vamos testar um movimento de fazer ainda com relação ao ombro. Movimento, vamos fazer 2. Vão aparecendo aqui um monte de teste para eu passar para vocês, ó. Faz assim, ó, mão para baixo, tá? Dedão para baixo. Ombro longe da orelha. E aí você vai fazer o movimento aqui, ó. Palma da mão pro lado, dedão para baixo, leva o braço para cima. E aí você vai testar. Se doer, positivo tendinite também, tá? Esses aqui são alguns testes, tá bom? Existem muitos, mas esses daqui são alguns. Outro teste que a gente pode fazer, um que é muito importante, que é esse aqui, de colocar a mão aqui na lombar e aí desencostar essa mão da lombar. Tirei a mão, sem dor, negativo tendinite. Agora, não sai, a mão não sai de jeito nenhum, aí é positivo tendinite, tá? Aí você faz do outro lado também. Mão, aqui, tentou desencostar. Desencostou, negativo tendinite. Ficou encostada, não sai por nada, esse braço aqui não move de jeito nenhum, aí tendinite, tá? Saiu, negativo tendinite. Não sai, braço não descola, aí positivo tendinite. Outro movimento que é interessante de testar é o movimento aqui, ó, de tentar pegar tua mão aqui atrás. Tentar pegar tua mão. E tenta perceber se tem um lado que tá mais difícil que o outro. Pegou aqui, encostou, aí você vai colocar ótimo. Ótimo. Agora, não encostou, chegou perto, eu sinto aqui minha asinha desse lado, eu sinto a minha asinha aqui do outro lado, mas não encostou. Então é bom já tá bom esse movimento. Que aqui, ó, você já consegue fazer o movimento aqui, ó, de amarrar o sutiã, você consegue pentear o cabelo, você consegue coçar suas costas, ok? Agora, se aqui, o braço nem levanta, nem chega aqui, nem no ombro, esse aqui tá aqui embaixo também, aí tá ruim, tá? Se ele tá aqui, não vai, não chega lá na escápula, tá aqui na ponta, esse braço tá muito para baixo, aí tá acontecendo uma limitação de movimento aí na sua articulação, ok?
Você pode fazer esses testes, lembrando que mesmo se você não tem dores específicas nesses locais, mas é importante para você identificar também porque a falta do movimento também pode gerar alguma lesão, pode gerar uma patologia. Então, se eu não tenho o meu movimento natural, o corpo ele tem ali um tanto que é natural dele se movimentar. O que eu mostrei aqui para você, quando a gente fala do bom, é que é o natural, é que é o esperado. E aí tem algumas pessoas que têm ali uma mobilidade mais reduzida. Então, é preciso ser trabalhado isso para que isso não evolua e não te limite ao longo do tempo, gerando dor nas suas articulações, ok? Então, mesmo que você já tenha, já saiba também, pode fazer o teste para você ter certeza e ver onde estão as falhas do seu movimento, que é importante a gente conhecer o nosso corpo. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo de errado, a gente fica muito mais fácil a gente fazer do jeito certo, tá? Bom, mulheres, vou finalizar a nossa aula de hoje por aqui. Testa todos esses movimentos, manda também para suas amigas, para quem você conhece que sente dor, para elas fazerem o teste também. E não esquece que segunda-feira, 8 horas da manhã, vai ao ar a aula 1 da nossa jornada Mulher Sem Dor. Eu vou estar lá te esperando. Garante sua vaga no evento gratuito, tocando no link do meu perfil, ou então aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. Boa noite para você, ótimo final de semana, tchau!